Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Vamos falar sobre a tal sabatina do presidente ou do candidato Bolsonaro lá na Rede Globo, no Jornal Nacional. Eu percebi que não adianta fazer sabatina, não adianta. A coisa está tão polarizada que quando terminou a sabatina eu fui até o Twitter, fui até o Facebook e o que eu encontrei lá, o pessoal que é favorável ao presidente da República, comemorando, dizendo, ele arrebentou, ele bateu no Bonner e na Renata, pois é. E o pessoal que é hater do presidente comemorando o inverso, né? Acabaram com ele se ferrou, quer dizer, não adiantou nada, né? O resultado foi zero mesmo. Continua tudo como dantes, né? Agora, o que eu observei da sabatina, bom, vamos lá. Primeiro, queria parabenizar o Milton Neves, que de imediato postou no Twitter algo que eu concordo. Ficou enfadonha a sabatina, ficou porque as perguntas do Bonner eram muito longas, hein? Ele perguntava e continuava perguntando. Na verdade nem eram perguntas, eram afirmações travestidas de perguntas, né? E quando ele passava a palavra ao entrevistado e o entrevistado começava a responder, ele interrompia para explicar melhor a pergunta. E quando o entrevistado pegava ali a pergunta e começava a elaborar o raciocínio, ele interrompia e falava, vamos para a próxima pergunta, vamos para o próximo assunto, e não deixava terminar o raciocínio. O negócio ficou chato, enfadonho. Talvez sejam necessárias regras, tipo aquelas de debate, né? Que tá chato o debate também, porque tá muito engessado, né? Você tem 30 segundos para a pergunta, 60 segundos para a resposta e tal. O assunto pré-determinado, ficou chato o debate. Era legal quando o pessoal tinha uma área mais livre aí para fazer as questões, né? Agora, o Milton Neves tocou na veia. Ficou enfadonho, perguntas muito longas. Quando o entrevistador aparece mais do que o entrevistado, é que a coisa não ficou legal, né? Não ficou legal. Afinal de contas, a gente quer ouvir o que tem a dizer o entrevistado e não o entrevistador numa entrevista, né? Um outro ponto que eu achei engraçado foi a tal da colinha que o presidente levou na mão, né? Tinham ali 4 tópicos na mão e ficou bem engraçado mesmo. Não a colinha, porque eu vou até ler um texto que eu coloquei na minha rede social, né? Eu escrevi para uns amigos aqui, eu vou ler aqui a minha colinha, ó, tá vendo? A minha colinha tá aqui. Olha, eu falei, eu acho engraçada a ideia que está sendo vendida sobre a tal cola, entre aspas, do presidente. Um jornal chegou a publicar, veja a cola que ele levou e não conseguiu emplacar. Então essa era a narrativa, né? Ele não conseguiu emplacar os assuntos da cola. Horas, era óbvio, né? Vamos voltar ao texto. Cola a gente não emplaca numa prova. A gente leva para a prova, pois caso perguntado sobre o assunto, a gente tem ali a informação na palma da mão, né? Pois é. O fato de, por exemplo, eu escrever uma fórmula aqui na minha mão, por exemplo, numa prova de física, né, para homenagear o Filipinho, não faz com que o professor, ao fazer a prova, utilize alguma questão que tenha aquela fórmula, né? Então não existe esse poder mágico da cola de fazer com que o assunto esteja na prova. Não, isso não existe. Claro que não. A cola é um lembrete que só será usado se a questão formulada permitir, e a questão parte do professor, ou no caso ali da sabatina, do entrevistador. O mais engraçado da matéria jornalística, entre aspas, né, é que mostram a cola e explicam os motivos. Eles pegavam os 4 tópicos e explicavam um a um. Por que o presidente queria falar sobre esse assunto, né? Ou seja, a nossa imprensa é tão fraca, é tão burrinha, né, que mesmo ao tentar desmerecer a cola, né, e dizer que ela não emplacou, ela fez o inverso, ela fez com que a cola tivesse eficácia e emplacou. Se não emplacou na sabatina, emplacou na cobertura da sabatina, o que é a mesma coisa, né? Pois é. Eu não sei se isso foi planejado pelo presidente, eu acho que ele não é tão genial a ponto de colocar a colinha na mão, expor a mão para que
a imprensa repercutisse isso. Eu acho que ele não seria tão genial a esse ponto. Mas, se isso não mostra a inteligência dele, mostra a burrice da imprensa, que ao tentar desmerecê-lo, fez exatamente aquilo que ele desejava, ou seja, emplacar, né, a colinha na mão nos assuntos da Sabatina. Emplacar na cobertura da Sabatina, emplacar na Sabatina, dá na mesma, né? Pois é. Não mostra a inteligência de um lado, mostra a burrice do outro, né? Mas fazer o quê, né? Agora, certamente o Lula não precisará levar colinha na mão. Não precisará, até porque eu não sei nem se ele sabe ler a colinha que ele vai levar na mão, né? Pois é. Agora, eu tenho certeza que na entrevista do Lula, a cola vai estar não nas mãos da Renata e do Bonner, não, vai estar na mão dos editores, o pessoal que fica ali no ponto eletrônico, com as perguntas possíveis, as perguntas impossíveis, os assuntos que podem ou não podem ser explanados, talvez até, né? Eu não duvido nada que o assunto já esteja todo combinadinho, né? Quando for a entrevista do ladrão de 9 dedos, com perguntas que talvez a própria coordenação da campanha dele tenha elaborado, né? Pois é, talvez seja isso. Eu não duvido nada disso, né? Agora, uma última coisa que eu vou até puxar um ponto aqui. Quer ver? Escutem aí. Examinar mais pessoas ainda em casa. Candidato, mas as medidas socioeconômicas importantíssimas, elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. A Renata sacou um fique em casa se puder? Não. Renata, não era essa a campanha que vocês divulgaram, né? O se puder aí é uma complementação que você está colocando agora, né? Era o fique em casa, a economia a gente vê depois, né? Não era bem desse jeito aí não. Isso aí tá parecendo mais o Ministério da Verdade de Orwell, né? Que reescrevia o passado, Pois é, não era bem essa a campanha que vocês faziam não, né? Então não adianta colocar hoje em dia não dá mais para reescrever o passado. Quando Orwell imaginou aquilo, era tudo na base da escrita, né? Agora nós temos a internet que não nos deixa esquecer. Então não era bem esse o mote de vocês não, tá bom? Então, sobre a colinha, e sobre a colinha, né? O que tinha na colinha? Bom, na colinha tinha lá Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dário Messer, né? Os jornais agora tem até uma matéria no UOL dizendo quem é Dário Messer. Tenta você aí descobrir quem é Dário Messer, né? Era um doleiro que foi preso, aí que fez delação e que inclusive dizia que levava malas de dinheiro no esquema corrupto do PT lá na Rede Globo, né, para entregar diretamente aos marinhos, né? Pois é. Eu não sei se é verdade, ele que dizia, né, o Dário Messer. E Nicarágua, talvez aquele probleminha de que estão perseguindo cristãos lá na Nicarágua, né? E o presidente lá é amiguinho do Lula. A Argentina não precisa dizer o caos que está lá, né? E na Colômbia, eu acho que deve ser aquele assunto sobre liberação de drogas, né? Desencarceramento, eu não sei. Mas Dário Messer eu sei o que é, dá uma olhada lá e descubra o que se trata. Tá no UOL, é a grande mídia, não é fake news, não é a pura verdade, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.